Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do programa do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Hoje temos o prazer de receber a doutora Denise Oliveira e Silva e vamos, nesse programa, nessa entrevista, revisitar a formação da nossa convidada. Vamos também conhecer suas atividades de pesquisas para uma política nacional de saúde integral da população negra em comunidades quilombolas. Vamos conhecer as suas atividades no Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares e as parcerias com instituições no exterior. Vamos também conhecer suas atividades como vice-diretora da Regional de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz. A nossa convidada tem mestrado em Saúde Pública pela Universidade de Gand, na Bélgica, e pela Fundação Oswaldo Cruz. Ela é doutora de Saúde Pública pela Universidade de Brasília. Tem um pós-doutorado na área de Antropologia da Nutrição, na École Haute Études e Ciências Sociais, em Paris. Atua na área de pesquisa de nutrição e segurança alimentar. Publicou 16 artigos em revistas científicas, 16 capítulos de livros e 8 livros. Orientou 11 mestrados e um doutorado. É professora do Programa de Nutrição Humana da Universidade de Brasília e atualmente é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz na Regional de Brasília, onde exerce também o cargo de vice-diretora. Muito obrigado, doutora Denise Oliveira e Silva, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação, explicando também a atração que teve pela área de nutrição. Bom, primeiro agradecer, professor, eu acho que estar diante do senhor é sempre um prazer, né? Eu acho que o senhor é uma referência para nós, então quando o senhor me pergunta que eu possa revisitar de forma breve a minha trajetória, eu acho que isso me traz assim uma sensação de honra, né? De estar diante de alguém que foi tão e é tão importante para a área de ciência e tecnologia. Eu diria para o senhor que essa minha trajetória sempre foi de alguém que já muito cedo tinha o espírito investigativo, isso contado pelos meus pais, né, e pela minha mãe, sobretudo. E ao longo dessa perspectiva investigativa, a gente sempre se associa ao que é mais forte dentro da nossa trajetória, da nossa família, né? E quando o senhor me pergunta isso, na minha mente vem muito um pouco o valor que a minha mãe dava à alimentação. Ela tinha isso como algo muito forte dentro da visão dela de criação de filhos, né? Então, muito cedo, eu e meus irmãos tínhamos isso como uma referência, né? Venho de uma família de mulheres que cozinham bem, né? Sobretudo a minha avó, mãe da minha mãe. Então, eu convivi muito com a alimentação, ao mesmo tempo com a questão relacionada ao corpo. Minha avó era uma mulher obesa, né? Então vivia sempre essas questões, ouvia essas coisas, né? Ao longo da minha vida, eu acho que esse espírito investigativo, que foi talvez a pauta que me leva a seguir a carreira de pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz, tinha muito daqueles questionamentos que um pesquisador tem, né, de fazer indagações do que é a vida, de onde a gente vem, porquê, acho que os porquês marcam muito essa minha trajetória. E aí, isso vai se consolidando, eu sempre fui alguém que gostei muito de literatura, né, gostava muito de idiomas também, então o meu primeiro vestibular foi sobre, eu fiz lá no Rio de Janeiro e passei para a vaga de tive, aliás, naquela época falava se você tinha pontuação, era um vestibular unificado,
e eu tinha pontuação para ir para o curso de letras e grego, e eu naquela época gostava da mitologia grega e lia, isso já com 18, 19 anos, e chego em casa feliz e minha mãe diz assim: "Olha, pobre não estuda grego", né, então aquilo foi um choque às vezes para mim, mas hoje eu entendo, acho que aquele momento para ela. E aí eu tinha talvez, aí vem todo esse arcabouço de ouvir dentro da família as questões relacionadas à alimentação, e eu tinha uma madrinha de crisma que era nutricionista, né, então ela era uma pessoa até que faleceu, já tem cerca de 3 anos, e ela trouxe também, a gente admira as pessoas, e aí eu vou e presto o concurso para o curso de nutrição. Inicialmente fui aluna da Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, depois fui aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu me formo. Mas quando eu chego no curso de nutrição, né, a questão que foi muito importante para mim foi ler os livros do Josué de Castro. Eu, no primeiro período de nutrição, eu ganhei o livro do meu ex-marido, ele me deu o livro Negro da Fome, dali eu fui me interessando, e ler o livro do Josué de Castro vai ser muito marcante para mim, porque ele vai dizer que a fome é um problema político, né? E isso desconstruindo uma boa parte do que eu ouvia em sala de aula das minhas professoras. Eu imagino que naquele momento estávamos ainda num período de finalização da ditadura, da abertura política, né, então esse discurso da alimentação ser da fome ser um problema político era ainda muito recente, né, porque a abertura se dava, né. Bom, eu me formo e nesse período eu faço estágio na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Era um convênio que havia, né, entre a Fiocruz e a UFRJ, porque elas estão em bairros relativamente próximos, na Zona Norte, e ali eu vou me aproximar de uma realidade social, porque eu vou fazer estágio no Centro de Saúde Escola Germano Simval Faria, que tem como atribuição atender as áreas faveladas assim, daquela região. E, para minha surpresa, eu encontro alguém que foi muito estruturante na minha formação, que é o professor Malaquias Batista Filho, que estava na Escola Nacional de Saúde Pública naquela época, fazendo o que não se falava um pós-doutorado, mas já estava fazendo como se fosse um, um professor, né, visitante, e eu me aproximo dele e ele me abre toda essa perspectiva, consolidando a visão de Josué de Castro, e aí eu me insiro muito no que eu falo para todos, que se eu tivesse que resumir 32 anos de pesquisadora como sou, da Fundação Oswaldo Cruz, eu diria que nesses 32 anos eu sempre trabalhei com o fenômeno da fome, da miséria e da pobreza, né? Porque a Fiocruz está em uma área da zona norte do Rio de Janeiro, cercada por diversas favelas, que é o bairro de Manguinhos, e é ali que eu aprendi tudo, e é ali que vai consolidar aspectos que foram marcantes na minha vida, que chego a Brasília e assumo cargos no governo federal, coordenando programas, projetos, e aí também levando toda essa experiência, né? A questão que me traz hoje, que é das minhas prioridades temáticas, que é a saúde da população negra, ela vai coincidir muito com o nosso amadurecer mesmo, eu como mulher negra, mas também a forma como o país assume isso. Isso tem data, é recente para nós, eu acho que fomos um dos países que demorou muito a sair da escravidão, as nódoas históricas disso estão muito fortes na sociedade brasileira, elas têm nuances sutis, algumas agressivas, algumas mais veladas, algumas mais assim, que a gente ainda percebe que estão no campo de uma ignorância, de uma dificuldade social, mas eu acho que a forma como esse país, nos últimos 15, 20 anos, trouxe a questão da população negra, trouxe em mim algo muito interessante, porque a trajetória em si, ela não, para uma mulher negra, mesmo que percorre, no meu caso, que percorreu um caminho mais acadêmico, esse revelar, né, essa identidade negra, ela não se coloca muito claramente, né? Até se eu for ver dentro do seio da minha família, onde existe toda a mistura de
matizes de cor de pele, né, essa identidade negra ainda não era tão consolidada. Então, é exatamente quando eu sou convidada para trabalhar com população quilombola, por pesquisadores da Fiocruz Manaus, na época, o professor Luciano Toledo, a Ana Feliz Hurtado Guerreiro, foram as 2 pessoas que me convidaram, que eu vou conhecer a realidade quilombola e eu me envolvo nisso, né, isso tem quase 20 anos da minha vida, e eu vou verificar exatamente toda essa questão histórica que eu via nas favelas do Rio de Janeiro. Eu via que quando eu percebia quem eram as pessoas que tinham problemas nutricionais, eram os pobres, eram os negros, né. Isso tem uma razão, né. Isso vai se consolidando, eu vou, desenvolvendo uma série de trabalhos, né, de pesquisas, vou estudar a segurança alimentar e nutricional dessa população e vou também, me guiando para um papel de liderança, né, e sobretudo representando a Fiocruz em comitês técnicos de saúde da população negra e hoje consolidando isso como um campo de pesquisa que não é somente um campo de pesquisa científico, mas é também um resgate e é uma capacidade de agradecer a ancestralidade que me trouxe até aqui. É muito interessante, doutor Denise, esse seu depoimento, né? Porque na nossa trajetória sempre aparecem os ícones, né? Sim, Como o professor Malaquias, e também essa sensibilidade de ver a situação social, que às vezes falta em alguns pesquisadores, mas é muito interessante a sua trajetória. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com essa interessante conversa com a doutora Denise Oliveira e Silva. Voltamos com essa interessante conversa com a doutora Denise Oliveira e Silva. Doutora Denise, dentro de suas atuais atividades, coordena o Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares. Atua também nos projetos de cooperação internacional com Moçambique, com o Instituto Edgar Morin de Paris, com o Instituto de Medicina Tropical da Antuérpia e com a Universidade de Barcelona. Poderia destacar alguns resultados dessas parcerias? elas na verdade se representam na minha trajetória que eu falei antes, quer dizer, toda essa minha formação eu passo por essas assim, por essas instituições de ensino internacionais, né, inicialmente a universidade, o Instituto de Medicina Tropical da Antuérpia, onde eu fui orientada pelo falecido professor Ivan Began, que foi também, como o professor Malaquias Batista, alguém extremamente importante para eu conseguir compreender a problemática nutricional para além de aspectos biológicos, né, e isso vai ser marcante, eu vou reproduzir tudo os cursos que eu fiz lá, toda a trajetória acadêmica baseada na minha tese, é lá que eu começo a estudar a história de vida de mulheres obesas pobres, que eu trabalhava na época em Manguinhos, que continua sendo um campo de pesquisa. Depois eu faço um caminho dentro da aproximação com a antropologia da alimentação, onde eu vou buscar 2 professores, que é o professor Jesus Contreras, da Universidade de Barcelona, e depois o professor Claude Fischler, que vão ser também indivíduos que, além de eu ter vivido a experiência de ser formada por essas universidades, eu vou desenvolver pesquisas com eles que hoje permanecem até a data de hoje. Então, o próprio observatório vem como um resultado disso, né. Eu acho que tanto o professor Jesus Contreras como o professor Claude Fischler foram marcantes para que eu visse algo que na minha formação sempre foi muito valorizado e é fundamental a gente conhecer
a problemática alimentar do ponto de vista biológico, entender o gradiente de energia e de micronutrientes que é necessário para que uma sociedade ou que um indivíduo tenha uma boa saúde, mas que não é suficiente para a gente entender como é que esse processo de escolha alimentar se dá. Ele não se dá apenas por aspectos biológicos, ele também se dá por aspectos econômicos e antropológicos. Então, o observatório ele vem reunir um novo olhar, né? Eu não acho que seja um novo olhar do ponto de vista paradigmático, mas é um pouco de fortalecer o incentivo que nós precisamos da área da saúde, de olhar o fenômeno da alimentação para além de aspectos biológicos. E aí, o que esse observatório faz? Ele vai agregando pesquisas, né, que vão tratar de hábitos, então a gente vai ver essas questões relacionadas a populações, e aí as populações, por exemplo, quilombolas estão ali dentro, a gente trabalha visando patrimônios alimentares, tentando resgatar esses patrimônios que estão nessas comunidades, à medida que elas são guardiãs de saberes, guardiãs de práticas, guardiões de patrimônios materiais e imateriais. Nós vamos desenvolver pesquisas onde a gente vai entender como que a sociedade brasileira estabelece as escolhas do que é saudável e do que não é saudável. Vamos discutir que a ciência da nutrição precisa se abrir para novas fronteiras, para além da bioquímica, para além dos aspectos fisiológicos, para além da biologia, e isso nós estamos, dentro do que é possível, desenvolvendo diálogos, né? A gente sabe que o nosso observatório ainda tem muito mais componente acadêmico do que talvez para nós, como um grande sonho um dia, é poder dialogar isso de uma forma muito apropriada com a sociedade, tentando trazer mais as dúvidas que hoje, para a gente escolher os alimentos, é algo ainda bastante difícil pelo nível de informação que circula e pelas próprias divergências de interesses, até certo ponto, de mercado que vem confundindo a população, né? Então, eu acho que essa é a nossa grande contribuição. Eu creio que, ao longo da constituição do observatório, que vem desde como proposta financiada pela FINEP e pelo CNPq em 2008 e 2009, esse ano ele vai completar 10 anos, ele está na quarta etapa da sua própria constituição, e nós temos tido bastante retorno, né, positivo de como a gente tem trazido pautas para que a sociedade, a maioria mais acadêmica, discuta esses aspectos sobre hábitos alimentares, né. Doutor Denise, atualmente exerce a vice-diretoria da Regional de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz. Poderia ressaltar a importância da Fiocruz nas políticas públicas direcionadas na saúde do Brasil? É muito fácil falar, né? Porque eu acho que a Fiocruz, além dela trazer isso muito consolidado no seu próprio DNA, desde a sua formação, né, da sua constituição enquanto unidade, eu acho que, e aí como Fundação da Saúde no Rio de Janeiro, hoje espalhada por todo o país, ela trouxe para mim uma perspectiva de mostrar que a saúde não é um objeto que estaria restrito a uma visão técnica de práticas de saúde, ou seja, ela precisa dialogar com essas demandas sociais. Eu acho que a Fiocruz hoje ela traz isso forte, ela quando se coloca como instituição de Estado, né, ela trabalha com vários governos de todos os tipos, de todas as matizes, mas ela tem algo que é muito importante, que é a capacidade dela fazer com que a ciência que se desenvolva lá seja, de fato, importante para a sociedade. Então, isso está em nós, né? Eu acho que nós que somos pesquisadores, os alunos que passam pela gente, e eu creio que há uma gama de contribuições dentro do próprio Sistema Único de Saúde, a sua proposta, a sua constituição. Então, isso está muito consolidado. No campo da nutrição, a gente tem visto muitas contribuições também. Eu fui fazer um balanço, verifiquei textos da Fiocruz
até mesmo do início do século XX, assim, de inquéritos, de uma série de estudos sobre carências nutricionais, alguns associados com algumas universidades internacionais. Então, eu acho que a Fiocruz ela tem algo que a mim atrai, eu até brinco com os meus colegas que eu vou ter que fazer terapia para eu me aposentar da Fiocruz. Doutora Denise, o movimento 2022, o Brasil que queremos, que tem a Fiocruz como parceira também, ela procura incluir os jovens na construção dos caminhos para a gente ter um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu acho que nesse momento em que a gente vive ainda, situações que nos assolam, que nos deixam ainda um pouco inseguros, né? O planeta ele apela por uma certa capacidade de que nós, condôminos dele, o vejamos de uma forma mais harmônica, de uma forma mais justa, de uma forma mais equânime. Eu creio que o jovem, eu tenho uma filha de 25 anos, vai fazer esse ano, eu tenho sempre dito a ela que o planeta é a expressão de nós mesmos, né. Então, se a gente pode se constituir como agentes de uma transformação, né, que veja o planeta como um organismo vivo, ativo, né, e que nos é generoso, né, que nos oferta as condições de viver, que nos oferta as condições do que a gente tem para comer, né, o meu campo de estudo é esse, é necessário que a gente honre isso. Eu acho que é talvez a principal mensagem que eu daria, como daria para minha filha, né, que a gente possa honrar essa nossa existência, celebrando a nossa vida todos os dias, e essa vida ela não celebra apenas em relação a nós mesmos, mas como parte de algo que está vivo e que precisa de nós, e que está celebrando todos os dias a vida que recebe. Eu acho que é isso, é manter o planeta vivo, é manter essa harmonia de integração com ele. É bela mensagem que é planetária e humanista, né? Eu diria que a gente deve respeitar a mãe das mães, que é a natureza, né? Exatamente. E nós somos inquilinos, né, da Exatamente. natureza. Doutora Denise, gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de termos essa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados pelo canal YouTube da TV Supre. Obrigado pela sua preciosa companhia e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!